Estou começando a achar que eu não vou alcançar a minha independência financeira. Essa é uma das perguntas que eu mais tenho recebido nas minhas redes sociais. E se você tem essa dúvida ou mesmo está em busca da independência financeira, o vídeo de hoje é para você. Vamos lá, eu tenho recebido muitas perguntas desse tipo. Olha, eu poupo entre 30% e 40% da minha renda, mas estou começando a ter uma sensação de que eu não vou conseguir alcançar a minha independência financeira. Por que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Para alcançar a independência financeira, poupando e investindo de 30% a 40% da sua renda, você precisa de 20 a 25 anos. É isso mesmo, de 20 a 25 anos. Por isso que eu sempre digo para vocês, tem que ser um processo suave. Não adianta você querer dar um tiro de 100 metros aqui, porque isso aqui é uma maratona, ou melhor, uma ultramaratona. Se você der um tiro de 100 metros, você vai acabar não conseguindo chegar na linha final. E aí, vamos lá. Qual que é o ponto que faz com que as pessoas tenham essa sensação de que não estão alcançando a independência financeira ou que não vão conseguir alcançar a independência financeira e que possa até levar elas a desistirem desse processo? É que a primeira pernada de alcançar a independência financeira, ela é muito demorada ou ela é muito difícil de ser vislumbrada. Eu costumo dizer que você precisa de aproximadamente 10 anos. E digo isso na prática, de quem alcançou a independência financeira. Então você precisa de aproximadamente 10 anos para que os juros compostos comecem a agir e você comece a ver, poxa, eu vou conseguir viver de investimentos. E ainda você vai precisar mais 10 a 15 anos para que isso realmente se concretize. Porque nos primeiros 5 anos, 6 anos, você tem ali uma série de questões de acumular dinheiro, então ainda é muito pouco, acumular conhecimento para investir melhor e, consequentemente, melhorar a taxa de juros que você ganha e também, ao mesmo tempo, ver que os juros estão realmente acumulando e criando essa bola de neve. Somente quando você começa a chegar ali pelo 10º ano é que você começa a ter essa percepção do que vai acontecer. Eu costumo dizer muito que nós, seres humanos, somos muito visuais, ou seja, em vários sentidos, né? Não só no sentido de visualizar, mas nós precisamos de certos estímulos, de vislumbrar que nós estamos no caminho correto. E isso é ótimo, só que nós temos que usar a nosso favor. E aí, quando começa a dar 4 anos, 5 anos, você poupando 30%, 40%, investindo, buscando conhecimento, você começa a olhar para o montante, você começa a olhar para quanto entra de dividendos, para quanto entra de rendimentos, e dá aquela sensação assim de, poxa, acho que eu nunca vou chegar lá. Você já teve essa sensação? Então, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas estão com essa sensação, porque boa parte dos investidores surgiram aí nesse mercado de investimentos há 4, 5 anos. Não começaram há 4, 5 anos. Você precisa de mais uns 4, 5 anos para começar a ver essa bola de neve acontecer. Depois desse período de mais ou menos 10 anos, aí sim, é como se a bola de neve ligasse, ganhasse tração. E aí você vai começar a ver o seu patrimônio crescer cada vez mais. Por quê? Porque você conseguiu empilhar conhecimento nesse período de tempo, então sua rentabilidade melhora muito, você não entra mais em roubadas de investimentos. Você também já tem um montante maior, então você começa com que aqueles juros melhores sobre um montante maior começa a gerar mais retorno e ao mesmo tempo você está com uma educação financeira muito melhor. E aí isso vai fazendo com que você consiga acumular mais patrimônio. E aí dali em diante fica muito mais visual. E quanto mais visual for, mais estímulo você vai ter até mesmo para poupar. E aqui nós temos alguns pontos importantes. Bem, é normal quem entra nesse universo, principalmente pelos estímulos que nós estamos tendo nas redes sociais, achar que vai alcançar a independência financeira rapidamente. Isso gera uma ansiedade, você vai fazer redes sociais, é uma galera de Instagram, de tudo mais, postando carros lindos, maravilhosos, suas vidas maravilhosas de independência financeira, como às vezes eu também posto, né, alguma coisa, só que eles não contam esse longo caminho e isso vai gerando ansiedade para vocês. E esse tem sido o meu grande esforço ao longo do tempo. Mostrar que existe um longo caminho, um caminho que pode ser prazeroso e um caminho que vai acontecer. Esse é um ponto que eu bato demais. Vai passar. 20 anos, 25 anos vai passar. Você pode escolher como é que você vai estar daqui 20, 25 anos.
se você vai estar independente financeiramente ou você vai estar ainda correndo atrás dessa máquina. E aí, pior ainda, né? Com uma idade maior. E aí eu tenho até uma sugestão de leitura para vocês. Eu sei que algumas pessoas acham bobinhas leituras de autoajuda, mas tem um livro que eu li há uns 15 anos atrás, quando eu estava nessa trajetória, chama-se Ansiedade, do Augusto Cury. Ele é bem autoajuda mesmo, mas ele me ajudou muito. Ele tem uma pegada bem legal e ajuda demais. E aí depois tem mais um ponto muito importante. Dá para encurtar um pouco esse tempo? Dá, eu consegui fazer isso, tá? A minha bola de neve, a sensação dessa bola de neve que eu falei para vocês que leva uns 10 anos, eu levei em torno de 7 anos e eu alcancei a minha independência financeira plena, a ponto de dizer não vou mais trabalhar no serviço público, depois de 17 anos. Tá? Então, existe uma estratégia para fazer isso, só que para explicar essa estratégia para vocês, eu preciso pegar uma pergunta que eu recebi no Instagram, e que inclusive ensejou uma postagem. E essa pergunta é um tema que ninguém trata nas redes sociais. Eu nunca vi ninguém, pelo menos, tratar isso nas redes sociais. E é muito importante que você tenha compreensão disso para você também não se frustrar. Olha só o que essa pessoa, esse seguidor me perguntou. Não sou eu quem fez a pergunta, que era uma pergunta que nós estávamos rolando na caixinha, mas eu sempre tive taxa de poupança de 30%. O problema é que, conforme eu fui crescendo na carreira e os ganhos aumentaram, o custo de vida aumentou também. E, por consequência, o número FIRE cresceu junto. Gente, isso aqui é um tema muito pouco explorado e é muito importante você entender. Você precisa de 20 a 25 anos de poupança e de investimentos naquele padrão remuneratório que você tem para alcançar a independência financeira. Quando nós começamos a trabalhar, é normal que nós tenhamos uma remuneração mais baixa. Vamos supor, tá? Só supor para ficar em números grandes. Você começou a trabalhar e você ganha R$3.000. Passam uns 3 anos, você ganha um aumento para 5.000. Passa mais alguns anos, você ganha um aumento para 10.000, mais alguns anos 15.000. 15 anos depois do primeiro ano, você passa a ganhar R$20.000. E aí, como esse seguidor, você vai, a cada mudança de salário, 3, 5, 10, 15, 20, você vai aumentando seu padrão de vida e vai mantendo a sua poupança em 30%. E aí você chega aqui quando você está ganhando 20.000, aí você diz, poxa, eu estou com a sensação de que eu nunca vou alcançar a independência financeira. Sim, vai ser normal você ter essa sensação. Pelo seguinte fato, você vai precisar de aproximadamente 20 a 25 anos poupando os 30% dos 20.000. A cada mudança de salário, você quase que zera a sua conta. Não zera totalmente porque você fez uma poupança para trás e evidentemente ela foi acumulando. Aí você concorda comigo que agora, 15 anos depois, você ganhando 20.000, 30% de 20.000 é 6.000. É o dobro do que você ganhava lá no começo. É mais do que você ganhava quando você tinha o segundo aumento. É o dobro do que você conseguia poupar quando você tinha um terceiro aumento. Então é óbvio que se você quer alcançar a independência financeira, no seu novo padrão de vida que você manteve com os R$20.000, você vai precisar de muitos anos de poupança deste padrão em diante. Não vai ser 20 a 25, vai ser algo em torno de uns 15 anos, uns 13 anos, desse ponto em diante, porque você tem aquele ponto anterior. E isso é uma coisa que eu não vejo quase ninguém falando. Não, você precisa de um tempo, mas você vai aumentando cada vez mais o seu salário. Então, isso aqui é essencial. E aí vem o ponto que eu usei de estratégia e que mudou completamente a minha vida financeira, que me permitiu alcançar a independência financeira, depois de 17 anos do início, quando eu acordei para a vida financeira em 2003, até eu dizer, não preciso mais trabalhar. E ainda trabalhei mais 2 anos. Não preciso mais trabalhar. Foram 17 anos. Só que um detalhe. Quando eu entrei na Justiça Federal, eu ganhava R$900 em 2001. Em 2002, eu ganhei um cargo em comissão e meu salário subiu muito. Foi para algo em torno de uns R$2.700. Tá? Nessa época eu ainda não tinha consciência financeira e gastava, torrava a grana toda. Em 2003, quando eu criei a consciência financeira, eu estava meio ferrado, com muitos boletos para pagar. Roupa, viagem, carro e tal. Então eu tive que organizar todo esse processo até conseguir poupar
30% do que eu ganhava. E aí consegui ajustar, até consegui poupar um pouco mais, que era em torno de uns 45% do que eu ganhava, depois de uns 2 anos mais ou menos. O que aconteceu? Em 2007, eu fui promovido a diretor de secretaria. E aí meu salário aumentou em torno de 70%. O que esse meu seguidor fez? Bom, vou aumentar meu padrão de vida. Sei lá, vou ter um carro melhor, vou morar num imóvel melhor, vou comprar roupas mais caras, vou em restaurantes mais caros, vou aumentar meu padrão de vida, vou continuar poupando 30%. Se eu tivesse feito isso, eu não tinha alcançado nesses 17 anos. Mesmo eu tendo tido uma mudança salarial num curto intervalo de tempo, porque eu comecei em 2003 e em 2007 eu já tive essa mudança salarial. Então é só 4 anos depois. Ou seja, eu não tinha tanta poupança do período anterior. Mas o que eu fiz? Que é aqui que eu acho que é o ponto da virada para quem quer encurtar esse caminho. Não é obrigatório, mas ele quer encurtar esse caminho. Quando eu tive o aumento salarial, eu poupei integralmente o meu aumento salarial. Então, eu já vinha ali poupando mais ou menos 40% do que eu ganhava, que era bastante. E aí todo o aumento salarial que eu tive, eu poupei. E nos 3 anos seguintes, tinha lá questão de serviço público, né? Você tinha aumentos escalonados que você ia receber nos 3 anos seguintes. Toda vez que eu ganhava aumento, virava poupança. Eu consegui manter todos os aumentos virando poupança. Depois de 2010, aí sim eu me permitia gastar um pouco mais, porque a vida também é no presente. Não faz sentido você abrir mão totalmente da sua vida. Mas esse começo ele foi muito importante. Tá? E então, o que eu fiz? Eu não subi automaticamente o meu padrão de vida. Eu aumentei consideravelmente os meus aportes, porque isso compensa aquele período anterior em que os meus aportes eram muito baixos frente ao que eu ganho atualmente. Então, se você não usar essa estratégia, não tem problema. Você vai alcançar a independência financeira, você vai conseguir ter uma vida, uma aposentadoria com tranquilidade. Mas lembre-se que a cada mudança salarial, e é importante que você tenha essas mudanças salariais, você precisa retomar esse ponto. Espero que vocês estejam gostando desse tema. E aí eu fiz essa postagem nas redes sociais, no Instagram, e aí algumas pessoas me fizeram algumas perguntas. Eu acho muito interessante trazer essas perguntas, porque eu acho que elas são muito ilustrativas, até porque com certeza as dúvidas de vocês. Então eu vou pegar aqui, vou ler essas perguntas que eu achei mais interessante para compartilhar com vocês e dar minha resposta. Antes, caso esse vídeo faça sentido para você, caso você tenha realmente gostado, tenha tocado você, compartilha com alguém, curte, deixa um comentário para ajudar o nosso canal a crescer mais. Eu já tentei várias vezes fazer mais vídeos para o YouTube, precisa de edição, eu decidi que eu vou começar a fazer dentro do que realmente dá para fazer, né? Então você às vezes não vai ver tanta edição nessa fase inicial, nós estamos contratando pessoas para ajudar a fazer essas edições, mas por enquanto vai ser assim, às vezes um vídeo mais simples, mas com um conteúdo muito rico pensado em vocês. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, tem uma pergunta que eu gostei muito, que é o seguinte, o Roger perguntou o seguinte, Rodrigo, se você não tivesse exercido cargo em comissão em momento algum, apenas com os proventos regulares de servidor, quantos anos a mais levaria para chegar na independência financeira? Bem, o que acontece? Eu teria chegado na independência financeira nos 20 a 25 anos que eu calculo. Se eu nunca tivesse ganhado um cargo em comissão. Pelo simples fato do que chegar à independência financeira para mim seria aquele nível salarial que eu ganhava sem um cargo em comissão. Quando eu saí do serviço público, eu não saí para ganhar menos como diretor de secretaria, muito pelo contrário. Eu tinha o meu padrão de vida mantido exatamente como se eu estivesse trabalhando como diretor de secretaria. Então, todo o esforço de poupar foi para manter aquele padrão de diretor de secretaria de um cargo de comissão que sequer era meu. E aí, essa necessidade de toda vez que você troca de remuneração, você precisar fazer novos aportes, pega muito servidor público mais antigo, que teve mudanças de carreiras e estava na dúvida se optava ou não pelo novo regime remuneratório. Eu vou pegar um exemplo clássico, meu irmão mais velho é servidor público até hoje, tem um cargo muito bom dentro do Serviço Público Federal. Mas ele, na verdade, iniciou a carreira dele no Serviço Público, também há uns 20 anos como eu, e foi passando em outros cargos públicos, até chegar no que ele está atualmente.
Quando veio a possibilidade de ele optar pelo novo sistema remuneratório de aposentadoria, limitar o regime geral e aí ter uma contribuição, eu disse para ele, não faz sentido para ti. Por quê? Porque ele, como um servidor muito antigo, ele pode se aposentar com a integralidade do último salário dele. Sendo que, para trás, ele não tem contribuição igual ao último salário dele. Ou seja, é igual ao que eu estou falando para vocês. Ele ali tem um benefício. Só que você, quando você tem a responsabilidade por fazer a sua poupança, você não vai ter esse benefício. Então, você precisa corrigir isso. É um simples fator. Você tinha contribuições menores atrás. É por isso que quando você vai para um regime previdenciário, você usa a média e não o seu último salário, porque se você usar o último salário, a conta não vai fechar. Mas vamos lá, vamos pegar aqui mais algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui Aqui, ó, essa pergunta aqui, ela é muito interessante, porque ela vem no seguinte sentido. Eu não vou ler a pergunta, que ela é bem longa, mas ela vem no seguinte sentido, sobre você aumentar o padrão de vida. Então, o que acontece? Poxa, eu tô lá, ganhei um aumento salarial e não vou ter um aumento de padrão de vida? Que droga é essa? Pô, trabalhei um monte e não vou poder aumentar meu padrão de vida? Pode. Só que a minha sugestão para você encurtar o seu prazo, ou até mesmo para você conseguir alcançar nos 20 anos desde o momento que você começou, porque lembre-se, quando você muda de cargo, a conta tem que recomeçar, não do zero, mas quase do zero. Então, para que você consiga contar desde lá de trás, você precisa compensar, como se você aumentasse o nível de contribuição de aportes depois que você muda o salário para compensar os anos anteriores. Se você não fizer isso, a conta tem que realmente ficar bem mais longa. Então, para você encurtar isso, você consegue fazer por esse processo. Você não deve abrir mão da sua qualidade de vida. Acho que a estratégia que você tem que pensar é a seguinte: cuidado com como você vai aumentar o seu padrão de vida. Minha sugestão: aumente o seu padrão de vida por meio de experiências e não por meio de aquisição de passivos. Acho que o exemplo clássico é você comprar um carro. Poxa, eu estou bem melhor agora, estou com uma grana bem mais alta, vou comprar um carro importado, vou comprar um baita de um carrão. O que vai acontecer com isso aqui? Tá? O que vai acabar levando a essa situação? Você vai comprar esse carro extremamente caro e você vai ter um passivo, você vai gastar muito todos os anos com aquele carro. Ou então você troca de imóvel, você mora de aluguel, você vai morar num apartamento em que aluguel, condomínio, IPTU vai consumir uma renda muito mais alta. Você tem um gasto constante, o que dificulta você poupar. Ou seja, você está aumentando o seu gasto constante. E aí a minha sugestão é aumente, e é só uma sugestão, né, gente, porque não existe receita de bolo, aumente a sua qualidade de vida por meio de experiências. Porque experiências você gastou no momento e depois você não precisa mais gastar, então você consegue manter a capacidade de poupança. O que eu quero dizer com isso? Viajar. Um exemplo clássico é viajar. Poxa, eu vou aumentar meu padrão de vida, vou me dar o luxo agora de, ao invés de viajar só no Brasil, vou viajar para o exterior, vou viajar para a Europa. É mais caro? É mais caro. Mas viajou, gastou uma experiência incrível, vai enriquecer, vai abrir a sua cabeça, mas você não vai continuar gastando depois. Porque não é algo que você fez, não é algo que você comprou que exige novos investimentos dali em diante. Então, esse é um ponto importante. Agora, você comprou um carro, não tem jeito, você vai ter muita despesa. E aí tem um detalhe que eu costumo dizer, que é o seguinte: paladar não retrocede, tá? É uma frase bem clássica, muitas pessoas repetem isso. Paladar não retrocede. O que eu quero dizer com isso, tá? A partir do momento que tu testar a coisa boa, que tu começar a ter a coisa boa, você não vai querer retroceder mais. E aí o que vai acontecer? Putz, eu comprei um carrão, você vai querer sempre ter um carrão, e isso vai gerar um custo muito alto e vai dificultar cada vez mais você fazer aporte. Então, você pode realmente aumentar o seu padrão de vida, mas a minha sugestão é aumente com experiências. Bem, pelo menos foi isso que eu fiz. Quando eu decidi que eu ia aumentar meu padrão de vida, eu aumentei com experiências.
Nunca me privei de muitas coisas, mas alguns detalhes sim, principalmente passivos. Então eu cuidava muito com a questão de troca de carro, excesso de troca de eletrônicos, o imóvel onde morava, tipo, morava bem, mas cuidava. Poxa, não podia ter um condomínio caro, não podia ter um IPTU caro. Então você tinha esse cuidado para que você conseguisse sempre manter o seu poder de poupança constante. E aí você usasse os seus recursos só para gastar com experiências. Bem, o recado era esse, tá? É possível alcançar a independência financeira. Eu alcancei, eu conheço várias pessoas que alcançaram. É possível encurtar um pouco, mas é muito difícil. O padrão vai ser de 20 a 25 anos, porque é muito difícil poupar mais de 30 a 40%. Acho que às vezes nem pode fazer tanto sentido assim. Você vai ter que ter um cuidado muito grande se você tem mudanças salariais ao longo do tempo, tá? Para que você consiga equilibrar essa equação e não ter que contar do zero, ou então vai ter que contar realmente do zero. E aí você tem também que ter um cuidado muito grande com quando você aumentar o seu padrão de vida, você acabar comprando um excesso de passivos. E aí quando eu conto, eu alcancei a independência financeira, é possível, normalmente surge a seguinte pergunta: Rodrigo, mas tu alcançou a independência financeira, mas tu continua trabalhando? Tipo, eu não consigo acreditar que tu alcançou a independência financeira. Então eu acho que não dá para alcançar a independência financeira, porque você continua trabalhando. E realmente, eu continuo trabalhando. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu aprendi lá atrás, há muitos anos atrás. Eu já contei algumas vezes que eu construí para vender. Tá? Então lá atrás, 2008, 2009, quando eu estava numa dessas construções, eu já era servidor público e eu não tinha como ficar na obra. Uma questão meio óbvia. Eu não tinha como ficar lidando, puxa, falta cimento, falta não sei o quê. O que eu fiz? Eu diminui um pouco a minha margem de lucro e contratei um mestre de obras, que ele só cuidaria da obra. Ele não ia botar a mão na massa, ele só ia ficar cuidando da obra. Era uma pessoa que eu conhecia já, paguei um bom dinheiro para ele. E eu lembro até hoje, um dia de manhã eu estou lá na obra, e aí ele chega para mim, conversando sobre a obra, e ele chega assim: Seu Rodrigo, eu era super novo, tinha 27 anos mais ou menos, mas ele me chamava de Seu Rodrigo. Seu Rodrigo, você está fazendo a melhor forma de se ganhar dinheiro e se ficar rico, que é ganhando dinheiro sem precisar. E eu disse: fala mais. Eu disse: então, quando eu construo uma casa para vender, eu estou construindo para gerar lucro, para poder botar comida dentro da minha casa, para poder trocar de carro, para poder pagar a escola das minhas filhas. Você não. Você só está ganhando dinheiro. Você não precisa de nada disso aqui. Você só está ganhando dinheiro. Essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro e ficar rico. E era algo que passava na minha cabeça, mas eu nunca tinha escutado. E aquilo ficou muito gravado. E até hoje eu digo para vocês, a melhor forma de ganhar dinheiro é essa. E curiosamente, um assinante essa semana me mandou uma mensagem: cara, tá sumido, o que tá acontecendo? Eu disse: tô trabalhando bastante, tô com bastante trabalho. Ele disse: então não precisa te alcançar a independência financeira. Eu disse: então, é nesse momento que você mais ganha dinheiro. Porque eu não preciso. Então, quando eu saí do serviço público, eu não tinha uma vontade de parar de trabalhar. Eu não tenho essa vontade. Minha esposa às vezes diz que eu gosto muito de trabalhar, meio exagerado, mas eu gosto, não tenho o que fazer. É da minha natureza fazer isso, não vou conseguir ficar parado. Então, quando eu saio do serviço público, eu não saio do serviço público para ganhar menos, eu saio para empreender. Assumir muito mais risco, é muito mais difícil do que eu imaginava, mas evidentemente o meu objetivo é ganhar muito mais dinheiro. Então, isso é algo também importante. Você alcançar a independência financeira não significa você ficar de perna para o ar. Significa você ter opções. Acho que nada é melhor na vida do que ter opções. Você pode alcançar a independência financeira e se manter no seu trabalho. Então, assim, ou você pode simplesmente fazer uma transição de carreira, como eu fiz. Então, assim, eu continuo realmente trabalhando, e aí o objetivo é ganhar mais e conseguir, aí sim, aumentar ainda mais o meu padrão de vida. Esse sempre foi o meu objetivo. Nunca saí do serviço público para ficar de pernas para o ar. Se fosse isso, eu teria continuado no serviço público muito bem. Eu não era o tipo de pessoa que odiava o serviço público, mas eu achava que tinha muito mais potencial em outras coisas que, por sinal, eu gostava muito mais de fazer. O ponto é, não se iludam com a independência financeira. A independência financeira, ela não é um lugar mágico. Tá? Ela não é um lugar mágico.
Porque quando você começa a achar que ela é um lugar mágico, você começa a abrir mão demais da sua vida em busca daquilo. Só que é um processo de 20 a 25 anos e isso vai acabar gerando ansiedade para você, vai diminuir a sua qualidade de vida. Então, é melhor que você leve o tempo necessário, mas que você mantenha a sua qualidade de vida durante esse período. E outra, está muito na moda quase que exigir que as pessoas alcancem a independência financeira. E não existe regra para isso. Às vezes você está muito bem no seu trabalho. Você apenas vai construir uma qualidade de vida financeira. Isso eu acho sim importante. Se você não se preparar para a sua aposentadoria, você vai acabar se dando provavelmente um pouquinho mal. Porque você confiar só no Estado é assumir um risco muito, muito grande para a sua independência, sua aposentadoria financeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que realmente ele tenha feito sentido para vocês. Se gostaram, compartilhem com seus amigos, curtam, deixem seus comentários e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.